Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos ver a aula número 3, que se encontra na página 29 da sua apostila e fala sobre os tipos de operações de produção. Bom, os tipos de operações de produção, na realidade, é uma maneira diferente de você ver, de você fazer uma separação de uma operação produtiva da outra, né? E é considerando 4 dimensões. Então, a primeira dimensão é chamada a dimensão volume. A dimensão volume, ela toma como exemplo a produção de hambúrguer, e por exemplo, em grande volume. Nesse caso, nós temos a cadeia McDonald's, né, que tem por esse produto. A dimensão volume, normalmente ele tem a característica de produtos estándar, produtos que são iguais, e por isso ele agiliza no processo produtivo, ele agiliza o número, a quantidade produzida. Por outro lado, nós temos também a dimensão variedade, né? Então, o que nós temos por exemplo, numa empresa de táxi, né, que oferece grande variedade de serviços, os quais podem restringir-se ao transporte de passageiros, ao transporte de bagagem, né, e estando sempre preparado em qualquer lugar para levar de um ponto para outro com uma certa facilidade, com uma certa flexibilidade. Também dentro da dimensão variedade nós podemos perceber aqueles produtos que na realidade estão na linha de produção, mas eles, por uma questão de modelo, por uma questão de capacidade, por uma questão de tamanho, ele sofre diferença entre um e o outro, não é? A dimensão variação, na realidade, ao analisarmos, né, o padrão de demanda de um hotel resort, por exemplo, podemos observar que muitos consumidores preferem o mesmo na época de verão e de inverno. Então, esse produto daí, ele na realidade, esse serviço, ele na realidade, ele sofre variação de acordo com a época do ano em que você coloca esse serviço à venda, essa operação à venda. E por fim, a dimensão visibilidade, que é uma dimensão ligeiramente mais difícil de considerar, pois leva em conta o quanto das atividades de uma operação é percebido pelo consumidor, ou quanto da operação está exposta aos consumidores. Então, nós podemos ver, por exemplo, na rede de cervejarias, né, no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem a mais conhecida, a Dado Beer, né? Ela tem, na realidade, as características de fazer com que os consumidores eles percebam, através de uma parede de vidro, como a sua cerveja que ele irá consumir está sendo fabricada, né? O que a gente vê hoje sendo usado nas lojas de varejo, né, no supermercado, com a parte de frigorífico, de carnes, né? Pois bem, também nós temos tipos de produção. Esses tipos de produção, eles podem ser artesanal, quando eles fabricado, sob encomenda, fabricado à mão, ele tem uma característica de ser algo bastante personalístico, né, bastante voltado para o perfil de um determinado consumidor. Mas também existe o tipo que fabricado sobre projeto ou encomenda, né? Então nós temos aqui a Kepler Weber, que é uma das maiores empresas de fabricação de silos e secadores no Brasil. Então ela fabrica aqueles silos de armazenagem de grãos, por exemplo, por encomenda, porque cada silo ele voltado para uma necessidade de um determinado agricultor.
Bom, mas também existe o tipo de produção em massa. Esse tipo de produção em massa é aqueles que se dão fundamentalmente com produtos que são standard, né? Aqueles que nós vamos fabricar sem fazer qualquer tipo de alteração no processo de produção. E, ou seja, ele é fabricado mesmo em quantidade. E também tem um tipo de produção contínua, né, que bastante semelhante à produção em massa, né. A produção contínua, ela na realidade ela se faz mediante o atendimento da fabricação de um determinado lote de produção. Bom, qualquer função de produção ela possui pelo menos 3 papéis, né, a desempenhar dentro de uma organização, não é? Então nós estamos nos referindo à função de produção que nós definimos lá na aula número 1. Né? O primeiro papel, por exemplo, dessa função de produção, ela é implementadora, né, da estratégia da organização. Né? Através da função da produção, a organização, na realidade, ela realiza o seu projeto de atendimento de uma necessidade dentro do mercado onde atua. Também essa função da produção, ela é apoiadora da estratégia global da organização. E também, por fim, um outro papel da função da produção é ela ser líder dessa estratégia. Porque tudo, na realidade, ela gira em volta dessa função da produção dentro da organização. Né? Então, ela contribui sobremaneira para a permanência, para o fortalecimento dessa empresa no mercado onde ela atua. Se nós temos uma função de produção, na realidade, que atende às necessidades dos consumidores com qualidade, nós temos aí a rentabilidade assegurada, né, dessa organização. Pois bem, os objetivos dessa produção, na realidade, eles se encontram restringidos, ou vamos dizer assim, resumidos, melhor dizendo, em atender a satisfação de seus stakeholders. Stakeholders são todas as pessoas e instituições que, de forma direta ou indireta, elas dependem ou têm interesse dos resultados positivos da organização. Então, são fornecedores, são acionistas, são os trabalhadores da empresa, a comunidade em geral, aquele mercado onde aquela empresa atua, né? Então, por fim, esse seria, em essência, os nossos objetivos dessa nossa terceira aula. Fazer com que a gente tenha um maior conhecimento dos objetivos da função e os tipos de produção. Muito obrigado e até a aula número 4.